irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Garden Podcast. E o nosso objetivo aqui é te ensinar e te mostrar que é possível você cultivar um jardim com Jesus. E esse podcast só está sendo possível graças ao Estúdio PTF. Então, se você precisa de algum serviço de fotografia, de vídeo ou até mesmo de estúdio, é só você entrar em contato com o Instagram deles, que vai ficar aqui na nossa descrição. E eu quero começar pedindo para nossa convidada especial, né? Todos os convidados são especiais, para a glória de Deus. Pode se apresentar pra gente. Olá, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Então, eu sou Degiane Palheta, sou filha de Deus, sou mãe, sou esposa, e mais, sou profissional, trabalho na área da beleza e estou aqui para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida ao longo desses anos. Amém, glória a Deus. É um prazer ter você aqui com a gente, Degiane. E eu queria pedir para você começar contando pra gente, né, um pouco do seu contexto familiar. Você cresceu em um lar cristão ou não? Como é que era? Vamos lá, senta que lá vem história. Então, não nasci num lar cristão. Sou a filha mais nova de 4. Né? Minha mãe, meu pai, mais 3 irmãos e eu. Não tive conhecimento algum do evangelho, né? Tem a questão de ir na igreja, né, aos domingos, mas nada que me levasse de fato a ter esse conhecimento, né? Vim de um lar aparentemente, né, pai, mãe, filhos, né, mas com muita ausência de pai. E na infância tive que lidar com muitas questões delicadas, difíceis, até mesmo separação, questões de... Eu vim de um lar totalmente desestruturado. Eu posso dizer que essa foi a ponte. Ainda hoje estava lendo sobre o livro de Lamentações e fala muito do sofrimento, da dor. E como que essa dor, que o sofrimento pode nos levar a um lugar seguro. Então, posso dizer que eu vim de um lar totalmente muito desestruturado, né? A começar com a ausência de pai. Então, a ausência de pai dentro de um lar faz muita diferença. E com muitas questões de, como é que eu posso dizer? De autoimagem totalmente destruída por várias questões que passei. Ao chegar na minha adolescência, a partir dos 12, 13 anos, né? Já tinha algumas opiniões muito formadas que partiram de todo o meu histórico da segunda infância em diante. E quando foi no meus 15 para 16 anos, tivemos que mudar da cidade onde morávamos. Nós somos naturais de Belém do Pará. Tivemos que vir para cá por conta que meus irmãos já estavam aqui devido a uma separação dos meus pais. Então, tem todo esse contexto também de separação. Tive que vir com a minha mãe por conta que meus irmãos estavam sós aqui e ela sofria por isso. Então, tive que vir para Manaus. Não era o que eu queria, porque lá atrás já tinha todo um plano estabelecido para mim. Então, vim para cá contra a minha vontade. E foi nesse processo de muita dor, de muita renúncia, de muitas frustrações, de violência, que foi o período que eu me encontrei, né? Me encontrei com o quê? Comigo mesma, através de Jesus. Então, eu vim de um lar que não era evangélico, desestruturado, né? Com muitas questões aí, e assim vai. Uhum. Eu acho que, infelizmente, isso é muito comum no nosso país, né? Lares desestruturados, muitas famílias desestruturadas. Eu mesma cresci numa família desestruturada, com pais separados, né? Mas é incrível como o Senhor, ele pode usar a nossa dor e a nossa história difícil para glorificar o nome dele. E ele é capaz de fazer tudo novo na nossa vida, né? E eu queria que você falasse um pouco mais pra gente sobre a questão da distorção de imagem. Porque, infelizmente, isso é muito comum, né? Você falou que você tinha uma autoimagem destruída, né? Exato. E, querendo ou não, isso tem relação com a nossa identidade no Senhor também. Então, eu queria que você comentasse um pouco como foi esse processo para você, como você conseguiu, como você se enxergava antes, né? E como você se vê hoje. Então, acho que a questão da autoimagem, ela é construída a partir do espelhamento, a partir daquilo que eu vejo.
E esse espelhamento, ele se dá a partir do relacionamento com as pessoas que convivem conosco, né? A questão da infância são os pais. Então, assim, na minha primeira infância, desde que eu tenho lembranças, eu sempre vi meu pai e minha mãe como um alicerce muito grande. Então, eu sentia muito segura na pessoa deles, né? Ali, principalmente do meu pai. Meu pai viajava, passava muito tempo fora, em torno de 3 meses fora, e voltava. Então, quando meu pai voltava, eu me sentia muito bem, muito segura. E tem uma imagem, uma lembrança que é muito marcante para mim. Devido à cor, né? Devido a essa questão de imagem, eu sofri muito questões de racismo, de preconceito. Então, quando meu pai chegava de viagem, ele sempre fazia questão de ir à feira e ele sempre me chamava para ir à feira com ele. Então, eu me sentia andando na rua segura, me achava quando eu estava de mãos dadas com meu pai andando. Então, ninguém vai mexer comigo, ninguém vai me chamar de nada, eu estou segura com ele. Então, com o passar do tempo, aquela imagem, aquele sentimento de proteção, de cuidado, de zelo que me dava segurança para sair na rua, com o tempo ela foi sendo destruída. E aí começou a questão da minha imagem, da minha autoimagem se distorcer a ponto dela se destruir. E como a autoimagem era construída a partir do espelhamento, as coisas que eu fui vendo à minha volta foi construindo uma autoimagem totalmente distorcida que influenciava no meu comportamento, nas minhas escolhas e principalmente na forma de como eu me enxergava. Tanto é que eu não tinha um bom relacionamento com a minha imagem. Sim. Porque a minha imagem me fazia lembrar das dores que passei por conta da própria imagem. Agora, o mais interessante é que no momento que a gente vive tudo isso, a gente não entende, não sabe dos propósitos. Eu não conhecia Jesus, sim, na realidade, mas trazendo para os meus dias, a gente percebe que é na nossa dor que Deus tem poder, né, de transformar aquilo ali e cura para outras pessoas. Então, essa questão da minha autoimagem ser destruída e construída numa percepção totalmente errônea foi que acabou me conduzindo, me levando. É propósito, não tem outra explicação. É propósito, cuidado de Deus. Mas como se Deus, ele ama, ele cuida, como que Deus permitiu que você passasse por essas situações a ponto de destruir a tua autoimagem, você ter problema com a sua imagem e identidade? Porque só assim eu pude, de fato, ter o acesso. Por isso que eu falei, a dor, ela acaba que nos dando o acesso à pessoa do Senhor Jesus. Sim, glória a Deus por isso, né? O Senhor é bom. E é interessante a gente falar sobre autoimagem, porque eu sempre me enxerguei como uma pessoa muito insegura, né? Até hoje isso é algo que eu trabalho na minha vida, mas eu sempre me vi dessa forma, então eu nunca me senti muito capaz de fazer as coisas, e eu acredito que isso está relacionado à forma como eu me vejo, né? A forma como eu tenho uma percepção sobre mim, que eu não consigo entender o que eu carrego. E eu acredito que isso está muito relacionado à nossa identidade. Então, quando a gente conhece ao Senhor e a gente entende que Ele nos adotou como filhas, a gente pode passar a se enxergar como filhas. Então, às vezes, tem dias que eu tenho que falar para mim mesma: Catiane, você é filha de Deus. Esse comportamento não é um comportamento de filha de Deus. E eu nem tô falando sobre pecado, eu tô falando sobre a forma como eu me vejo e me comporto diante das circunstâncias, sabe? Que influencia. Exatamente. E eu também tive essa distorção de imagem, eu me via assim como uma pessoa muito segura, insegura, muito incapaz e tudo mais. E muitas pessoas me conhecem, você me conhece, e eu faço muitas coisas, né? Só que eu nunca fiz essas muitas coisas achando que eu era capaz de fazer, sabe? Eu fiz porque o Senhor me chamou e, tipo assim, foi um ato de coragem, segura na mão de Deus e vai, mas nunca foi porque, assim, eu acho que eu sou capaz de fazer isso. E com o tempo, o Senhor, ele foi transformando essa minha visão sobre mim, sabe? Essa visão de que eu não conseguia fazer nada, de que eu não nasci para prestar, porque era o que eu escutava, e isso ditou muito sobre essa minha visão, sabe? Então eu olhava no espelho e não é só sobre beleza, mas é sobre me perceber, sabe? Tipo, eu não conseguia me ver como alguém que era amada por alguém que podia fazer alguma coisa. E como eu me via dessa forma, eu queria saber se você também se enxergava assim, como que você se via quando você olhava pro espelho, porque
pra gente mulher, não sei se pro homem é assim, mas pra gente mulher, a gente olha no espelho e a gente não vê só uma imagem, a gente consegue ver além disso, né? Porque a gente é muito emocional, né? Muito, muito. Então, assim, eu digo que a questão da autoimagem distorcida, ela te leva para dois extremos. O extremo da insegurança, de você não se achar capaz, não se achar digna, não se achar merecedora de fato, que não somos merecedores, é tudo pela graça, mas ela também te leva para um outro extremo de você se achar demais. Você se veste dessa força que é somente uma fachada, é só uma proteção. Então, acho que eu estive nesse extremo daqui de não se sentir. E aí que por isso, quando eu falei, quando eu construí uma imagem a partir dessa autoimagem distorcida, foi como um muro de proteção para que as pessoas não se aproximassem mais de mim, não me machucassem, não me ferissem, e eu pudesse seguir a minha vida. Então, por muitos anos da minha vida, eu vivi com essa capa. Eu fui para o outro extremo de achar que não tem ninguém melhor que eu. Não, sabe? Mas era só uma proteção, porque lá dentro estava a menina insegura, ferida, machucada, e ela só construiu aquela imagem de força para afastar as pessoas dela. Assim foi eu. Então, quando eu falo dessa autoimagem, dessa falta de aceitação, é por conta dessa questão de nós não olharmos para nós. A nossa imagem, ela se conecta muito com a nossa história de vida. A nossa história, ela se reflete na nossa imagem. Então, quando você se olha, você não se vê, você vê a sua história. Se a sua história foi uma história de dor e você não conseguiu ressignificar isso, você nunca vai conseguir ter paz com a sua imagem. Então, eu lembro na minha infância, pelos 9, 8 anos, eu não gostava da minha cor, eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava nada em mim, nada na minha imagem. Né? Eu não conseguia ter essa relação boa, então queria mudar de cor, né? Uma vez eu até dei o testemunho de eu chegar na frente do espelho, passar bombril, meu rosto ficar todo machucado. Eu queria tirar essa cor, que a relação que eu tinha com a minha cor não era uma relação favorável, né? Então, são muitas questões que envolvem isso tudo, né? Então, eu tive sim, eu não conseguia ter paz. Ainda essa semana, acho que foi ontem, eu compartilhei algo nos stories onde eu falava assim, eu tive uma experiência diferente há uns dias atrás, de me olhar no espelho e ter um olhar de amor, de carinho, de respeito, de aceitação. É como se meu olhar me abraçasse. Né? Então, acho que nos dias de hoje, pessoas, principalmente mulheres, não principalmente mulheres não, todos, quando eles têm essas questões que surgiram, que partiram desde da sua infância, relacionado com pai e mãe, com certeza essas pessoas, se elas não ressignificarem, não reverem essas questões, elas vão levar ao longo da vida delas, vão trazer para o casamento, para o profissional, vai interferir no posicionamento dessa pessoa, seja qual ambiente ela estiver. Então, tive sim. E foi muito doloroso, não é? E o mais doloroso é você reconhecer. Porque só a partir desse momento que as coisas podem vir a mudar na sua vida. Sim. E eu queria que você compartilhasse com a gente como foi esse processo de cura, eu posso dizer, né? Da sua autoimagem. Não sei se tem relação com a sua conversão. Como que foi para você conseguir se enxergar diferente, né? Porque é um grande processo pra gente conseguir se enxergar diferente. Não é assim, acordei e pronto, tá tudo... eu sou amada, eu sou filha, Jesus me ama, ele me aceitou, tá tudo certo. Não, é um longo processo. Eu Jesus me encontrou, né? Jesus me encontrou, eu tinha 16 anos. Eu estava num estado muito, muito doloroso da minha vida, questões familiares, pessoais. Eu estava morando numa cidade que eu não queria morar, que eu não conhecia ninguém, totalmente travada, reprimida. E foi nesse estado que ele me encontrou, que eu estava totalmente perdida, né? E a partir desse encontro, eu lembro como se fosse hoje, onde eu estava sentada na igreja, como foi, e como que aquilo me alcançou. Foi exatamente a obra do Espírito Santo. Eu nunca tinha entrado numa igreja cristã para ouvir. E quando eu fui, através da minha mãe, por um processo de dor também, uma vez ela saindo desesperada na rua, aqui em Manaus, sem conhecer ninguém, a ponto de fazer uma loucura, ela encontrou a porta da igreja aberta.
Amém. E ela entrou nessa igreja desesperada, e lá ela foi acolhida, ela foi abraçada, ela foi ouvida. E a partir dela, nós começamos a frequentar. E numa determinada noite, essa pessoa, né, manifesta através do Espírito Santo, veio ao meu encontro, e aí começou um grande processo. É um processo, Dejane, hoje, como é que é? Hoje você... Não, é um processo contínuo, né, até chegarmos à estatura. Uhum. É um processo de desconstrução, você se desconstruir daquela imagem que você criou a partir das suas experiências vividas ao longo da sua vida até aquele momento, né? Você se desconstruir, eu entendo que é como se se despir, para que você possa vir a viver uma nova vida em Cristo, entender quem você é na perspectiva dele, no olhar dele. E é um processo muito, como diz a minha filha, é um processo muito louco. E é dolorido, né? Porque você precisa voltar a essas questões para admitir, para que assim a cura possa acontecer. Então, não é todo mundo que quer voltar ao lugar da dor. O mais difícil é esse, você voltar ao lugar da dor e permitir enxergar ali, enxergar a dor, enxergar aquele momento com uma perspectiva diferente a partir da pessoa de Jesus Cristo. Então, é um processo doloroso, sim, mas é muito possível. Eu acho que todos nós, né, que somos resgatados por Cristo, passamos por esse processo. Claro, em situações diferentes, mas Ele está ali conosco, né? Então, foi um dia de cada vez. Eu fui encontrada por Jesus, eu tinha 16 anos, e tem pontos marcantes ao longo da minha história com Cristo. Então, quando eu encontrei Ele, eu entendi que Ele era Deus, quem era Ele, que Ele era poderoso para fazer infinitamente mais, que Ele me via em todos os momentos mais dolorosos, que eu nunca estive só. Então, chegou um momento que aos meus 19 anos eu fiz uma oração, e essa oração eu não esqueço. Eu dizia assim: Deus, eu estou cansada. Eu estou cansada de querer as coisas e elas não acontecerem na minha vida. Então, eu abro mão da minha vontade, mas me faz conhecer a tu, porque eu sei que tu sabes o que é melhor para mim. E eu estava no ônibus indo para a aula, porque eu não queria estudar aqui, eu não queria fazer faculdade aqui em Manaus, porque eu não queria ficar aqui. E aí foi quando Deus ministrou meu coração e disse assim: abre mão, esquece Belém do Pará. Esqueceu meu açaí. Esquece Belém do Pará. Abre mão. E aquilo foi muito doloroso. E foi quando eu tomei a atitude de obedecer. Foi quando as coisas começaram a acontecer. Né? Que eu saí do controle, que eu entreguei isso para Deus, porque eu era muito apegada a isso. Porque Manaus só me trouxe dor e sofrimento. Eu não queria estar aqui. E aí foi quando eu abri mão e Deus começou a trabalhar, as coisas começaram a acontecer. Aos 19 anos, tentei vestibular 2 vezes, não passei. E aí foi quando Ele me enviou a pessoa para eu casar. Casei com 22 anos, tive a Laura com 23, tive Isaac com 26. E as coisas começaram a acontecer totalmente diferente do que eu imaginava para mim. Eu dizia: 18 anos eu volto para Belém, vou fazer a minha vida lá. Voltei aos 18 anos, com os 18 anos para Belém, mas só passei. E estava muito convicta de que lá não era mais o meu lugar. Amém. É interessante a gente pensar que, independente de como tenha sido a nossa história, Deus, ele não quer que a gente fique no lugar de vítima, sabe? Para sempre. Nesse lugar, pode ser que a gente tenha sido vítima da violência, da vulnerabilidade, do preconceito. Infelizmente, isso pode ter acontecido, mas nós podemos não ser mais. Isso faz parte da nossa história, por exemplo, da minha e da Dejane, mas a gente pode ressignificar, a gente pode dar um novo significado para isso. E na minha vida, né, eu tive que submeter isso ao Senhor, para que Ele me mostrasse um novo significado, para que hoje eu pudesse, inclusive, falar sobre algumas dores e feridas que já foram curadas com muita tranquilidade. Não dá pra gente ressignificar a nossa história e viver algo novo com o Senhor se a gente não se submeter àquilo que Ele tem para nós. Por exemplo, a Adriane deu esse exemplo dela, né, que ela teve que entregar aquilo que ela tinha de mais precioso naquele momento, que era a vontade de voltar para a terra que ela nasceu. Ela teve que abrir mão disso para que o Senhor desse para ela uma história incrível,
onde ela pôde ressignificar e viver algo que acho que talvez nem nos seus maiores sonhos, né, você imaginou, porque são coisas que o Senhor faz. E a mesma coisa pode ser na sua vida. O que hoje talvez você precise entregar para o Senhor? O que talvez você precise abrir mão? Qual é a área da sua vida que você precisa submeter para que o Senhor dê um novo significado, sabe? Aquilo que Deus faz, ninguém pode desfazer. Então, o dia que a gente se encontrou com o Senhor, o dia que Ele mudou a nossa vida, ninguém pode desfazer isso. Ninguém pode desfazer isso na sua vida, nem na minha vida, nem na vida da Dejane. Mas, às vezes, para a gente viver isso, esse processo, esse começo, sabe, assim, dessa ressignificação, a gente precisa abrir mão de algo. E que o Senhor traga à sua mente agora, nesse momento, que você precisou abrir mão, sabe? A gente estava falando sobre essa questão de viver uma cura. E, infelizmente, muitas pessoas querem viver no lugar da dor. E eu acredito que isso é uma escolha, sabe? É uma escolha. Né? A gente pode ter sofrido e, às vezes, ainda estar sofrendo, mas ficar nesse lugar é uma escolha nossa. E talvez isso seja chocante para você escutar. Como assim é uma escolha minha ficar nesse lugar? Porque um dia Jesus, ele se entregou. E ele não se entregou um pouquinho, ele se entregou totalmente para que a gente pudesse realmente ser curado. E a cura não é só a cura de uma gripe, sabe? Não é a cura só de um câncer, mas é uma cura emocional também. É óbvio que existem profissionais que podem nos ajudar nessa jornada, glória a Deus, pelas profissões que o Senhor criou. Mas o próprio Deus também tem uma cura para nós, que a gente só vai acessar se a gente falar assim, beleza, eu fiquei até o lugar da dor hoje. Até hoje, esse dia, eu fiquei no lugar da dor. Mas a partir de hoje eu não quero mais ficar nesse lugar. É uma escolha nossa. É uma escolha. Se a gente não for autorresponsável, a gente sempre vai viver nesse lugar como coitados. E, infelizmente, a gente não vai viver o que Deus tem para nós. Porque Deus não nos criou para viver no lugar de vítima. Deus nos criou, a Bíblia fala, né, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, tomar a postura de mais que vencedora, né? Tomar esse fragmento da nossa identidade, que faz parte da nossa identidade, assumir isso, vestir essa camisa de mais que vencedor e permitir que o Senhor faça o que Ele quer fazer na nossa vida, faz parte de uma nova história que Ele tem para nós. E eu queria que você compartilhasse agora com a gente, Dejane, como que foi, assim, esse início do seu relacionamento com Deus? Porque tem gente que é muito radical e tem gente que começa, aí vai pra igreja no domingo, aí vai, né, cada um tem o seu processo. Então eu queria saber como que foi o seu processo, se você foi radical, se foi bem aos poucos, como que foi isso pra você? Eu digo que Deus, Ele, por nos conhecer, Ele trabalha nas nossas vidas de acordo com focado na particularidade de cada um. Cada ser é único nas suas individualidades, particularidades, história de vida, experiências, e Deus, Ele trabalha com cada pessoa dessa forma. Então, quando Ele me resgatou, né, tem um fato interessante que me veio à lembrança agora, que nessa faixa etária de 12 até os 15 anos, eu tinha muito firme aquilo que eu queria. Primeiro, eu não queria casar. Eu sempre desejei e sonhei ser mãe de uma menina, mas casar não. Por quê? Porque as minhas experiências com a figura masculina foram as piores possíveis. Então, digo assim, eu entendia que o homem, de fato, não prestava. Entendeu? Que o homem em si, a figura do homem era uma figura má. Então, isso acabou que lá na frente interferiu um pouco na minha relação da pessoa, né? Jesus. Só que isso eu fui entender muito depois. Tá, quando o Senhor me resgata, Ele foi tão cuidadoso, zeloso, hoje eu posso ver o cuidado de Deus nesse processo. E todas as minhas experiências foram muito com Ele, com a pessoa dEle. Desde o início, a revelação de quem Ele era, através da palavra e através da oração. Desde quando eu comecei a ter essa vida, eu queria conhecer. Desejo de conhecer quem era, como era essa vida. Que eu ouvia o pastor pregando, as pessoas falando, e eu queria entender aquilo, eu queria saber como era sentir Deus e tudo isso. Então, o início do meu processo de transformação, de conversão, foi muito com base na palavra e na oração. Foi revelação de Deus, que me trouxe experiências que fortaleceram a minha fé
E eu não falo isso para dizer, uau, não, foi a forma que ele se revelou a mim. É que eu precisava ter essas experiências. Então, a minha vida, desde sempre, foi muito marcada por experiências com ele, a ponto de eu, cada dia, apesar das lutas, apesar das dificuldades, eu saber que não existia um outro caminho. Porque são as experiências que a gente tem na pessoa do Senhor Jesus que nos fortalece na nossa caminhada, que nos leva para o próximo nível. E assim foi desde a minha juventude até quando eu casei, quando eu me tornei mãe, quando eu entrei para o mercado. Deus, ele fez de uma forma diferente na minha vida. Mas esse processo ele foi sempre pautado nessas, que eu digo que são os pilares, que é a palavra, a comunhão da oração e a adoração. Sempre foi nesse meio aí, de você não só aprender ou saber, porque você ouve um pastor pregar todo domingo, na quinta-feira, na escola bíblica dominical. Então, cada coisa que eu ouvia, eu usava como argumento para depois ir falar com ele, porque a tua palavra diz. E tem um versículo da Bíblia que faz parte da minha história. Quando Jesus fala que ele tem que subir ao Pai para que o Espírito Santo possa vir estar conosco todos os dias, eu vou diante do Senhor sempre com essa palavra. E aí a gente ouve ler quando fala que o Espírito da verdade nos conduzirá em toda a verdade. Então acho que a minha vida foi muito pautada nisso, de Senhor, a palavra diz, o Senhor enviaria, o Senhor subiria, mas o Senhor enviaria o teu Espírito Santo para estar conosco todos os dias. E esse Espírito, Senhor, é o Espírito da verdade que me conduziria em toda a verdade. Então, não permita que eu ande no engano. Amém. Então, acho que a minha vida... Eu cresci indo para o ciclo de oração. Eu morava em outro bairro, a minha mãe me chamava para ir ao meio-dia para a igreja, para a oração de 1 às 13 horas da tarde. Então, eu morava no bairro da Alvorada e tinha que vir para o bairro de Santo Antônio. Nesse horário, era a oração às 5 da manhã, na madrugada, minha mãe chamava, colocava todo mundo na sala para orar, iam lá os filhos. Então, a minha vida foi nesse sentido. Então, quem ora, quem busca, quem tem essa vida, começa a ter umas experiências muito loucas. Com Deus, né? Com o reino espiritual e tudo mais. Então, essa foi a base. Amém. É o que me sustenta até hoje. Sim, com certeza. Glória a Deus por isso. Você tocou num ponto que é um assunto que eu acho importante falar, que é sobre casamento. Eu também cresci com essa mentalidade de não vou casar, não quero isso, não quero família. Não quero família, sou autossuficiente, né, e tal. Eu cresci com esse pensamento. Só que também houve um dia na minha vida em que esse pensamento se desfez, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como foi esse processo, porque quando você casou, você já estava com o Senhor, já estava tudo diferente, né? Então eu acredito que ele deve ter ministrado o seu coração, né? Foi ele, foi totalmente. Por isso que eu falo, assim, Deus, ele sabe como lidar com cada um de nós, né? Então, foi um processo, foi aos 19 eu fiz aquela oração, e o que Deus fez? Esquece Belém. Tá, esqueci Belém. E aí, eu penso que ele vai me permitir entrar na faculdade, passar no vestibular e tudo mais, me dar um emprego. Não. Ele me leva para essa questão do relacionamento. E aí, foi quando conheci, né, meu amigo, que é meu melhor amigo até hoje. Eu gosto muito, eu vejo muito Deus no meu casamento, na minha história, como se deu, como se fez. Por quê? Ele não era a pessoa que eu imaginava casar. Ele não estava dentro da minha listinha, do meu perfil. Porém, nós éramos muito amigos. E uma vez eu me peguei dizendo assim, as pessoas falavam, mas ele gosta de você? Eu disse, não, ele não gosta. Ele nunca falou. E realmente, nós vivemos até o namoro, nós vivemos 4 anos de amizade. E por isso que é importante, né, os jovens que nos assistem, quanto que é importante você entrega o teu caminho ao Senhor, confiar nele e tudo, ele fará. Isso é real. Isso é muito real. Então, quando eu entreguei tudo,
Esquece Belém, agora vem aqui, olha, tá vendo essa pessoa? Não, Senhor, não é essa pessoa. É essa. Não, Senhor, não tá dentro dos meus padrões. Senhor, é essa pessoa. Não, Senhor, não tem como, eu vejo ele como irmão. E aí eu sempre falo essa palavra, né? Quem já ouviu falar, eu sempre falo, eu caí na besteira de perguntar, de orar. Uhum. E eu dizia assim, Deus, se tu tens um plano, um propósito na minha vida e na vida dele, que o Senhor faça com que eu venha a sentir algo, porque eu não sinto nada por ele, eu vejo ele como meu irmão. E Deus fez. E Deus fez brotar no meu coração um sentimento a ponto de eu não conter. Porém, eu também sempre falo meu testemunho em relação ao meu relacionamento de casado, conjugal. Eu digo assim, que ele falou uma vez para mim, nós estudamos na mesma escola, e ele falou assim para mim, a minha mulher é ela que vai pedir para namorar comigo. Aí você já sabe, aí deu, né? Que ele não se pronunciou, ele não se manifestou, ele permaneceu. E aí, a ponto de eu não conter o sentimento, tomei a iniciativa. E é interessante, sabe, que nada do que acontece na nossa vida acontece para Deus suprir algo em nós. Tudo tem um propósito que vai além de nós. Então, Deus não me deu um casamento, não me deu o esposo que eu tenho, unicamente para que eu pudesse ser amada, cuidada, ter uma família, ter um homem que me ama. Não, tinha um propósito além disso. Né? Dentro disso tem um outro milagre. Eu digo que a minha vida ela foi sempre marcada por experiências. Então, era uma pessoa que eu não via possibilidade alguma de casar e Deus fez. Com um mês, saí da lua de mel grávida, para a pessoa que não podia engravidar. Uhum. Saí da lua de mel grávida. Era uma menina. E por que tudo isso, sabe? Como que tudo isso aconteceu? Porque Deus, eu sei hoje, falo muito bem sobre isso, porque eu precisava dessa estrutura familiar para que eu pudesse viver aquilo que Deus tinha para mim. Então, às vezes, algumas pessoas ficam frustradas porque eu não entrei na faculdade, mas eu tenho essa idade, eu ainda não casei, mas ainda nada acontece na minha vida. Faz uma oração de entrega, mas esteja disposta a entregar e viver o processo. Então, nesse processo de namoro, noivado, casamento, foi tudo muito rápido. Eu namorei, eu casei, engravidei, tive Laura. Depois de 3 anos, tive Isaac. Quando Isaac estava com 3 anos, Deus trouxe ao meu coração. Agora você vai viver uma virada. Eu vou viver uma virada. Então, Isaac tinha uns 3 anos, Deus, agora pronto. E aí vem um outro capítulo. Bem desafiador. Amém, glória a Deus. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas não querem muito família, né? Elas esquecem da família. E é interessante olhar para sua história e pensar que essa foi uma forma do Senhor também ressignificar tudo que você sofreu na sua infância, né? Ele te deu um casamento, ele te deu um marido, ele te deu filhos, ou seja, uma família. E assim, eu preciso falar disso. O Douglas, é por isso que eu falo, eu não gosto de falar dele, porque me traz eu me emociono demais quando é para falar do Douglas. Uhum. Porque ele é a manifestação do amor de Deus na minha vida. Amém. Uhum. Ele, através dele, a figura do homem foi restaurada. Glória a Deus. Através da vida dele, Douglas, meu esposo, do pai dos meus filhos, Deus, ele começou esse processo de cura. Foi na figura de um homem, o meu esposo, que primeiramente foi meu amigo de todas as horas, de todos os momentos. Se tornou meu esposo, se tornou o pai dos meus filhos e a pessoa que está do meu lado, sabe, ele não é perfeito, mas é aí que está a ação, o poder, a manifestação de Deus. Então, o Douglas, ele é sim na minha vida a manifestação do amor, do cuidado, do zelo, sabe? O Douglas me faz com que eu me enxergue como Deus me enxerga. Amém. Isso. Glória a Deus, muito bom. E isso, gente, só foi possível porque um dia ela fez uma oração de entrega, sabe? E talvez você que esteja assistindo a gente aqui
perdeu as esperanças de casar, perdeu as esperanças de ter um homem de Deus, se você é mulher, né? Um homem de Deus na sua vida, ou uma mulher de Deus na sua vida, se você é homem. Perdeu as esperanças na família, perdeu as esperanças de que você pode ter isso, sabe? E eu acredito que se o Senhor colocou esse desejo no seu coração, com toda certeza ele vai fazer. Mas é necessário entregar o caminho, é necessário entregar tudo que você pode fazer na força do seu braço, sabe? Até mesmo aquelas coisas que talvez sejam vergonhosas para você, sabe? Nada é vergonhoso diante de Deus, ele não tá surpreso com nada do que a gente pode fazer ou do que a gente fez. E que o Senhor possa te dar essa esperança no seu coração, sabe? Principalmente se, assim como nós duas, você sofreu muitas coisas na sua infância, se você teve um lar desestruturado. Deus, ele pode fazer tudo novo de novo, como eu já falei aqui, inclusive te dar uma família nele. Então, permaneça fiel, permaneça no caminho do Senhor. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque isso não vai resolver o teu problema. É apenas uma ilusão a gente achar que se afastar de Deus é o melhor caminho, sabe? Quando eu era jovem, eu cheguei a pensar assim que, cara, melhor desistir de caminhar com Jesus, porque tá complicada aqui a situação, né? E o próprio Espírito de Deus me fez entender que não existe outro caminho. Não existe mesmo. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho, não um caminho. Isso quer dizer que não existe uns caminhos, entendeu? É só ele. Que você possa ter esperança no seu coração de que Deus pode restaurar a sua área familiar. Infelizmente, muitas pessoas perderam a esperança e se entregaram para o mundo, se entregaram para os devaneios da vida, várias coisas assim, e se tornaram cada vez mais feridas e mais feridas e mais feridas. E aí, quando a gente é mais ferido, fica um pouco mais difícil a gente conseguir ser curado, né? Porque é mais feridas para curar. Então, se você está na presença do Senhor hoje, não sai desse lugar. Permanece nesse lugar, porque é nesse lugar que ele vai te dar a resposta que tu precisa, não é fora da presença dele, mas é nesse lugar. Sabe, assim como Deus me deu um casamento, me deu uma família, me deu uma nova história, ainda não me deu filhos, mas os filhos virão. E ele fez com a Dejane a mesma coisa, sabe? O Senhor pode fazer com você. E eu acredito que é o que ele quer, se você permitir que ele trabalhe na sua vida. Em nome de Jesus, tá bom? Eu queria também que você compartilhasse um pouco com a gente como que é hoje, né, o seu relacionamento com Deus? Como que você faz para essa chama não apagar? Porque já fazem anos que você tá na presença de Deus, glória a Deus por isso, 30 anos. Tudo isso, poxa, que bom, glória a Deus, Vou que revelar feliz. minha idade. E eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, né, como que você faz hoje para o fogo não apagar, assim, no coração, né? Porque chega um momento em que a gente fica... a gente pode esfriar, a gente pode pensar na possibilidade de se afastar por causa das lutas que a gente vive, que faz parte da vida do cristão. Mas eu queria que você compartilhasse isso com a gente. Vamos lá. Quando você me mandou o roteiro, aí você tem uma pergunta lá que faz, como é que você faz para manter? Uhum. E eu fiquei pensando nisso e digo assim, eu nunca, ao longo desses anos todos, pensei em sair desse caminho. Amém. É por conta daquilo que eu já falei anteriormente, pela experiência do conhecer, não só de ouvir falar. Minha primeira experiência com Deus foi uma experiência muito profunda, muito profunda. Então, ele já marcou ali a minha vida. E a partir daí, todas as outras, em cada fase da minha vida. Então, hoje, eu permaneço por dois meios, né? O prosseguir em conhecer e saber que existe mais nele. Através da palavra, através da leitura da palavra, através da oração. Eu não sou aquela mulher de fervente oração, de passar horas orando, mas durante o dia todo eu permaneço conectada com ele. E a adoração. Porque a gente passa a conhecer. Quando a gente conhece a Deus, não só de ouvir falar, mas de sentir, de ver aquilo que você leu na palavra se cumprindo na sua vida, não tem como. Por isso que aquela canção, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Então Deus marcou a minha vida com a glória, com o poder, com a presença dele, de tal forma que eu não consigo mais me viver sem. Não é um resultado por mim, porque eu fui, porque eu busquei, não, porque ele realmente marcou a minha vida. E o interessante é que isso eu levei para a vida dos meus filhos. Meus filhos já, diferente de mim, nasceram no lar evangélico,
E eu dizia assim, meu Deus, quando ele chegar a determinada idade, como vai ser? Não é? Então, eu dizia assim, eles precisam ter uma experiência, assim como eu tive contigo, Senhor, porque a experiência deles sentirem quem tu és é que vai marcar a vida deles e vai fazer com que eles permaneçam. Então, no início, né, olha, por que isso? Porque é pecado, porque Papai do Céu não gosta, então a gente começa nesse ensinar dessa forma, mas até o momento que eles venham passar pela experiência. Então, a forma de eu permanecer nos caminhos do Senhor é por conta dessa experiência em seguir conhecendo Ele. Eu não conheço o Deus que somente está ali escrito na Bíblia, na palavra. Eu conheço Ele do agora. Ele continua sendo esse Deus do agora. A presença, a onisciência, a onipotência dele é real, é agora. Entendeu? Então, eu não vivo da minha história passada, nem das minhas experiências passadas. Eu procuro ter uma experiência novo dia, cada novo dia. É até algo que eu coloco no meu Instagram, a dose diária. É aquela dose diária. Dose diária da palavra, dose diária do Espírito, uma dose diária, uma porção diária da graça, do amor, da misericórdia, do perdão, diariamente. E aí a chama não apaga. Muito pelo contrário. Cada vez que você vai mais fundo, tem mais. E aí você quer ir mais. E aí você quer ir mais. Então, é dessa forma que é o simples. Sim. É o simples feito todo dia. É o simples. Dessa forma, é simples. O relacionamento com Deus, ele é simples. Não vai da forma que você está. Eu lembro que quando foi para eu ir até a frente confessar a Jesus, eu estava chorando no banco e perguntaram, você quer ir lá na frente? Não, porque eu estava de cropped. Barriguinha de fora. Então, eu não queria ir lá na frente daquele jeito. Eu disse, não, vou me preparar para no próximo domingo. Aí, no domingo seguinte, eu fui de vestidinho e já fui certa. Eu me arrumei. Parece loucura, né? Mas eu me arrumei para ir à frente confessar Jesus como meu Salvador. Então, assim, ele nos recebe, a gente que tem essas questões, mas ele nos recebe dessa forma muito simples como nós estamos. E falar, Deus, eu estou assim, eu estou com medo, eu não estou bem, eu estou desse jeito, eu estou sendo acometida por essas situações, por esse sentimento, por esses pensamentos, e falar para ele. Então, você vai construir dali um relacionamento, você vai aprofundando esse relacionamento, a intimidade com ele, não tem como. Não tem como não permanecer nesse amor. Sim. Glória a Deus. Uma experiência com Deus muda a nossa vida para sempre. Se você ainda não teve uma experiência com Deus, eu quero te convidar a orar por isso. A pedir, Senhor, me dá uma experiência. Que eu não fique só ouvindo as experiências das pessoas que edificam nossa fé, que são importantes para a gente como igreja, mas que eu tenha uma experiência com a tua verdade, com a tua palavra, porque isso vai mudar a sua vida para sempre. Mudou a minha vida. Um dia eu tive uma experiência com não só uma, mas várias, glória a Deus por isso, que marcaram a minha vida, que me fazem provar da bondade dele e lembrar, quando alguma coisa ruim acontece, o Espírito Santo traz algumas experiências que eu já vivi na minha memória. Lembra desse dia que eu fiz isso por você? Quero trazer memória aquilo que me traz esperança, né? Isso, exatamente. E é o próprio Espírito, que a gente falou logo no início, né? Que é o Espírito da verdade, ele traz à tona a verdade. Ou seja, aquilo que a gente já viveu, aquilo que muitas vezes a gente não lembra por causa de alguma situação. Então, que você busque essa experiência intensa com o Senhor para que o seu coração queime. Vai ter dias que o fogo vai estar um pouquinho menor do que o normal, entendeu? Vai ter dias que vai estar queimando muito, mas o importante é que tenha algo ali. E só é possível ter algo ali se a gente buscar, né? A Bíblia fala, nos incentiva pra a gente bater na porta, a gente buscar, que ele vai abrir, que ele vai vir, porque ele vem. Ele é assim, ele é um bom pai. E antes da gente finalizar, eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, 2 conselhos que você acha que são essenciais para a gente manter realmente uma vida com Deus. Porque uma coisa é a gente ir pro culto no domingo, né? Pro culto no dia de semana, pra célula. Outra coisa é a gente manter uma vida com Deus. Então, para quem tá ouvindo a gente aí, quais são esses conselhos que você pode dar? Não é nada novo, não é nada que não esteja na Bíblia. É buscar, prosseguir em conhecer o Senhor. Esse é o primeiro passo. Conhecer Ele, conhecer a pessoa dele. À medida que você conhece a Deus, você passa também a se conhecer.
se conhecer nas suas forças, nas suas fraquezas, né? E à medida que eu conheço ele, eu conheço as minhas vulnerabilidades e entendo que só nele eu consigo vencer. Então, buscar conhecer ao Senhor. Ter uma vida de adoração. Quando fala de adoração, não fala do cantar, né? Mas tudo aquilo que você faz, seja por obras, por palavras, por ações, seja para a glória de Deus. Né? E viver em comunhão. Com quem? Também com o corpo. Isso é importante. Né? Quando que nós nos tornamos igreja? Quando estamos no corpo. Né? O corpo de Cristo, a igreja, a noiva. E isso também nos fortalece na nossa caminhada. Na nossa caminhada de fé. É lá, mas eu não gosto, a igreja é chata, eu gosto de ir para o culto e depois vir embora, não me relacionar. Você não vai se desenvolver, você não vai crescer. Você vai ficar desnutrido. Porque isso também faz parte da caminhada com Cristo. Jesus, ele veio para cumprir um propósito aqui na terra. E ele não viveu isolado. Às vezes, sim, ele se isolava para buscar o Pai, ter um momento ali com o Pai. Mas ele viveu em comunidade. Se Jesus, que se despiu da sua glória, veio para viver em comunidade, muitas das vezes a gente quer se isolar. Então, furada. Não vá por esse caminho. Mas algumas pessoas são difíceis. Sim, nós também somos. Basta ser humano para isso. Então, sim, buscar conhecer o Senhor. E quando eu me relaciono com meus irmãos, com as pessoas, eu passo também a conhecer o Senhor. E quando a gente entende lá a palavra de Deus que diz, lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quando eu vejo você, eu vejo também o Senhor. Quando eu vejo você, eu vejo também a mim. Então, isso acaba aqui nos fortalecendo nessa caminhada. Conhecer a Deus, uma vida de adoração, não só do cantar, mas viver aquilo que cantamos, e uma vida de comunhão, a comunidade. Acho que esses três aí, Amém. Eles formam um pacote completo e a gente segue. Glória a Deus. Eu acho que não dá para finalizar esse podcast sem pontuar um pouco mais sobre comunhão. Infelizmente, muitas pessoas se afastam do Senhor por causa da falta de comunhão. Porque, vamos usar bem a lógica, né? Se eu tiro uma parte do meu corpo, se eu pego uma parte do meu corpo, por exemplo, o meu dedinho, fora do meu corpo, ele não vai servir para nada. E quando a gente não vive nesse contexto de comunhão com a igreja, é isso que acontece com a gente morre. Porque se eu perder esse dedinho e ele ficar fora do meu corpo, ele vai morrer. É por isso que a gente precisa caminhar junto. E quando eu olho para a Dejane e eu converso com ela e eu cresço com ela, eu percebo que ela não é melhor do que eu e eu não sou melhor do que ela. Na verdade, a gente está nós duas correndo para o mesmo alvo, que é Cristo, que é conhecer o Senhor. Então a gente percebe nesse contexto de igreja que está todo mundo querendo crescer e evoluir no Senhor, sabe? É lógico que não existe, gente, igreja perfeita, porque a gente é humano. A gente é humano, a gente erra. Ela é constituída de pessoas imperfeitas. Exatamente. Mas é importante esse lugar pra gente crescer, pra gente ser edificado, sabe? Hoje eu glorifico muito ao Senhor porque Ele me ensinou isso. Porque Ele me ensinou a viver em comunidade. Ele me ensinou a crescer na comunidade. A compartilhar, mas também aprender a sentar e ouvir. E aprender, ser humilde, sabe? Falar, cara, eu tô precisando de ajuda aqui, e vir alguém falar, vou te ajudar. E vice-versa. A pessoa chegar comigo e pedir ajuda e eu poder ajudar, contribuir, porque isso é comunidade. Talvez, em algum momento da sua vida, você fez parte de uma comunidade e essa comunidade te feriu e as pessoas que estavam ali não agiram como Cristo agiria no lugar delas. Mas que o Senhor cure o seu coração, que você dê essa oportunidade para você de viver no corpo de Cristo. Eu te desafio, se você viveu isso na sua vida, eu te desafio a orar e falar, Deus, me ajuda a encontrar uma comunidade onde eu possa viver como igreja. E eu duvido, de verdade, se você não vai conseguir achar um lugar. Porque eu já fiz essa oração, eu já pedi do Senhor para me levar a um lugar onde eu pudesse viver como igreja, onde Ele me queria para crescer, não para morrer fora do corpo, sabe? E hoje eu posso dizer para você que eu encontrei esse lugar, que não é um lugar perfeito, mas que é um lugar que vive para a glória de Deus. Então, que você possa, em nome de Jesus, fazer parte de uma igreja, sabe? Não sai. Se você tá só nesse podcast, caiu de paraquedas de repente, não sabe nem o que tá acontecendo, que você procure realmente uma igreja para você fazer parte. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida para sempre. Eu falo isso como uma pessoa que vive isso na pele todos os dias, para a glória de Deus, né? É interessante quando você fala de comunhão,
a gente tende sempre a levar para a igreja, templo, né? Sim. Uma denominação, vamos supor assim. Um espaço físico, né? Mas quando a gente vai aprofundando, a gente percebe que o viver em comunidade é o viver em família. E essa família, viver nessa comunidade é o viver em família, a começar com a nossa família, né? São pessoas diferentes, embora no mesmo sangue, né? Mas são pessoas diferentes, personalidades, comportamentos diferentes. Quando você começa você aprende a viver ali, naquela comunidade, você consegue viver em comunidade no teu trabalho, na tua escola, na faculdade e na igreja, templo. Agora, o interessante, Kátia, é que hoje, como está a sociedade? As pessoas não querem casar, as pessoas não querem ter filhos, as pessoas não querem, não estão dispostas a ter um relacionamento, né? A comunhão vai tudo pro digital, né? Pro celular. E quanto que isso vai nos afastando uns dos outros, né? E quando chega na igreja, na comunidade, na igreja ali, templo, naquela reunião ali, as pessoas já não têm paciência de estarem juntas, porque elas vivem muito só. Um outro ponto é que geralmente nós queremos pessoas que pensem como pensamos, que ajam como nós agimos, e tenham essa afinidade. Mas eu confesso para você que onde mais eu cresci, onde eu mais desenvolvi, quando eu me permiti viver com relacionamento com pessoas totalmente opostas. Lembro que a Laura dizia assim para mim: mãe, as suas amigas são muito diferentes da senhora. Né? Então, era também processo de Deus para minha vida. Como tem a palavra que diz, um ferro, né? Isso. Afia o outro, e é exatamente isso. É nas minhas imperfeições que eu vou ajudar a Kátia, né? A se aperfeiçoar, assim como nas imperfeições dela, então é uma via de mão dupla, né? Então é muito importante, e a gente precisa tentar para onde o mundo está nos conduzindo no que diz respeito à vida de comunhão, a vida de ser corpo. E o mais importante de tudo é que, não lembro onde está escrito, mas está escrito, quando diz assim, que o mundo saberá que Jesus Cristo é o Senhor, quando ele ver isso, né, na igreja, o amor entre os irmãos. E nós somos conduzidos a vivermos numa tela, aqui, a minha vida. Né? E usam muito hoje uma expressão da famosa: minha bateria social está acabando. Gente, é muito louco, e às vezes a gente fala essas coisas e não percebe. Então, olha, eu só posso me relacionar com você por um determinado tempo. Enquanto que a palavra diz, não é bom que o homem viva só. Essa palavra não é só questão de casamento, de você. É que não é bom você viver só. Antes serem dois do que um. Só que hoje a sociedade traz que é melhor você viver você e o seu cachorro. Você e o seu gatinho. Você e o mundo virtual. Que loucura é isso, né? Totalmente antibíblico. Sim. E a gente precisa se atentar para isso. Sim, é verdade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que a gente trouxe esse assunto, porque o celular faz a gente se tornar mais egoísta. E a vida em comunidade, na igreja, faz o inverso. Faz a gente não ser egoísta. A gente começa a falar, cara, eu não posso olhar só pra minha vida. Existe alguém que precisa de mim, existe alguém que precisa de uma palavra, existe alguém que precisa, sei lá, que eu vá lá e dê um abraço. A gente começa a sair desse lugar que realmente... O centro, né, das atenções, tudo gira em torno de mim. Isso, né? E é uma estratégia do inimigo fazer a gente ficar nesse lugar preso, na nossa bolha, sabe? No nosso mundinho aqui no celular, na nossa comunidade dos grupos do WhatsApp. Já observou como é que tá o nome? Lá no Instagram, naquela... Fugiu? No feed? Não, no feed ali, tem as descrições de quem somos, né? E a nossa foto, ela fica onde? Lá em cima? É, dentro de uma bolinha, né? Aquilo ali representa o mundo. E onde está você? Nesse contexto, no centro do mundo, né? No centro do mundo.
onde todos olham. Uhum. Quando você entra, você quer saber quem te viu. Sim. Você quer saber se as pessoas ouviram o que você falou. Uhum. Você no centro do mundo. Sim. Olha só, é uma vida voltada a si mesmo. Uhum. Sim. Né? Uhum. É muito louco isso. Daí a gente precisa se atentar. Sim. Enquanto o Senhor nos ensina a não sermos o centro. Sim. Mas nós estamos lá no centro. Né? E queremos que todos os olhos se voltem para nós. Para o que falamos, para o que vivemos, para o que... Não sou contra, tanto é que eu uso sim as redes sociais, né? Estou lá, estou no centro lá. Mas a gente precisa entender qual é fugiu a palavra. Eu ia dizer artimanha, mas não é artimanha. Qual a estratégia por trás disso? Nada do que nós vemos hoje, redes sociais, nada do que você vê é por nada. Tudo tem um propósito. Tudo tem uma intenção. Não é? E assim como o mundo ele é intencional naquilo que ele faz e impõe para nós, Deus também tem uma intenção clara através da nossa vida. Então hoje eu pude falar um pouco aqui a respeito de como eu vim, de onde eu vim, mas eu não sou o centro. O centro é aquele que me escolheu desde o ventre da minha mãe, para que hoje eu pudesse estar aqui falando que Ele é poderoso para fazer. Resgatar, limpar, purificar, transformar, fazer algo novo na nossa vida. Não é? Então a gente precisa atentar, não somos o centro. Sim. O mundo sempre quer nos levar para esse caminho. Sim. Né? E Deus não. É o caminho oposto. Sim. Onde nós saímos do centro e Ele reina. E se manifesta através das nossas vidas. Amém. Ele é santo e Ele não divide a glória dele com ninguém, né? Que a gente possa pedir para o Senhor nos dar olhos abertos diante de tudo que a gente tem vivido, para que a gente enxergue as coisas como elas realmente são e sempre submeta a nossa vida a Ele, né? Para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, foi muito difícil, feliz. Né? Mas conseguimos. Eu quero te convidar, você que está aí, a se inspirar nessa história, em tudo que a gente falou aqui, e cultivar o teu relacionamento com Deus, buscar as tuas experiências com Deus. Vou deixar na descrição daqui do vídeo as nossas redes sociais. Se você achou que isso te abençoou e que isso pode contribuir, compartilha com alguém, deixa o like aqui do vídeo e se inscreve no nosso canal. Deus te abençoe e até o próximo episódio.